Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Caminheiros da Luz. Uma casa que eu tenho muito carinho, onde, como a Dorothy disse, me iniciei espiritualmente, né? Fui convidado a trabalhar, desenvolvi minha espiritualidade também. Ingressei em tantos caminhos de venturas maravilhosas e também de fé. E aqui estou hoje, cumprindo mais uma obra do Divino Mestre, que é a difusão da palavra. E por aqui explicando todos os seus passos e comportamentos, para que nós possamos entender de uma forma mais fácil, mais tranquila. Pois um dia o Mestre nos deixou e prometeu: deixarei com vocês o Consolador prometido, onde lembrará de todas as coisas que eu fiz e tudo aquilo que já aprendestes. E este é o momento de transição do planeta, onde nós temos tantas obscuridades acontecendo, tantos anseios, tantas preocupações que afligem nosso espírito. E aqui nós estamos com a bússola, o Evangelho, onde nós possamos acalmar o nosso corpo, o nosso espírito e, principalmente, nos reformando intimamente para que nós possamos alcançar realmente o que o paraíso nos proporciona, que o paraíso está dentro de nós. É a calma, é a paz interna, é a paz espiritual. E que nós possamos seguir juntos assim, sempre na evolução, seguindo os passos do Mestre, no caminho do infinito, mais próximo de Deus. A um passo que nós damos à frente, Jesus dá 1000 passos a favor, a nos aproximar. Então aqui que nós possamos entender mais uma passagem do Evangelho que diz: bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então são duas passagens que nós, por uma leitura breve e rápida, nós não entendemos, né? Então aqui vamos destrinchar todos os detalhes dessa passagem e entender o porquê mãos não lavadas e qual que é a verdadeira pureza. Será que é a pureza que nós temos de intocável? Vamos conhecer e adentrar a esse mundo tão maravilhoso. No capítulo 8, na passagem, diz assim: então chegaram a eles os escribas e os fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo lhes disse, Jesus: e vós também, por que transgrides o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então aqui Jesus ele vai a fundo, além daquilo que os escribas próprios estavam imaginando, lendo a mente de cada um e o espírito, buscando assim a resposta da indagação para fazer com que eles pensassem em seus atos. Um momento tão simples, uma comunhão de um pão, por que lavar as mãos? No sentido de higiene, né? Então, dos cultos e rituais que tinham na época, das tradições, os fariseus tinham: as mãos devem estar limpas, só depois derrama-se a água de uma caneca sobre uma das mãos, 3 vezes. Essa é a tradição. Então, o ato de lavar as mãos, no início, era imposto como um ato de fé, de tradição religiosa, sagrada, de pureza. Porém, nós sabemos hoje que a higiene das mãos se faz necessária pela contaminação de germes que, na época, não se entendiam. O que são germes? A explicar a um povo de 2000 anos atrás o que seria germes, micróbios, na verdade, ainda mais se falando, né, pelo conhecimento do passado que vagarosamente nós adquirimos. Desde a época depois de Jesus, começou os ensinamentos científicos, à luz da ciência, e vagarosamente agora, aos passos largos, nós estamos entendendo diversas coisas que foram faladas, inclusive, nos evangelhos e na Bíblia. Por exemplo, do pó viemos, ao pó voltaremos. Como esse ensinamento bíblico poderia ser passado e traduzido aos dias de hoje? Se nós viemos do pó, nós voltaremos para o pó. Então é o nascimento e a morte? Pesquisando, entendendo,
decifrando os desígnios de hoje em dia, nós temos as menores partículas da matéria, o átomo. Como explicar o átomo a um povo tão antigo? Então teria que ser explicado algo que eles pudessem comparar. A menor partícula que aquele povo via era o pó. Então, não dava para se falar do átomo viemos, para o átomo voltaremos. Do pó viemos, ao pó voltaremos, porque nós nascemos, nós agregamos átomos ainda no ventre materno. Quando a mãe se alimenta, ela come por dois, como se diz por aí, né? Come por dois, mas parte desses átomos que ela está adquirindo na alimentação vão para o bebê. E ali começam a agregar moléculas para formar seus tecidos e assim por diante, até formar um organismo. E quando nós fizemos a passagem, o corpo fica. E na Terra ocorre a decomposição através de micro-organismos, liberando esses átomos e moléculas para a Terra de novo, que serão utilizados por novos seres vivos, vegetais e fungos e tudo mais. E assim passado adiante através da cadeia alimentar. Nossa, mas tudo isso e mais um pouco. Nós ainda estamos decifrando a física quântica, onde toda a parte energética será explicada um dia. E falando em física quântica, tem uma outra passagem também, quando se diz o seguinte: na origem do universo, na Gênese, capítulo 1, de 1 a 4, diz o seguinte: e Deus disse, faça-lhe a luz. E assim tudo foi criado. Mas Deus disse, mas como Deus pode dizer? Ocorre Deus assim, uma fisionomia humana, como nós tanto comparamos e às vezes teimamos a acreditar que Deus pode ser um velhinho de barba sentado num trono, observando a vida de todo mundo, como se fosse um Facebook, né? Olhando, só observando, esse não, aqui por aqui não, meu filho. Mas não, como assim? E aqui se faz a luz. Hoje nós temos a explicação do Big Bang. Uma energia num ponto concentrada tão intimamente que através da física quântica não chegamos o porquê ainda, se expandiu. Expansão de luz, nós temos 3 tipos de energia: a luminosa, a sonora e a térmica. Então, assim, tudo que é partícula no universo se expandiu, formando tudo que nós conhecemos hoje no nosso universo, que nós já conhecemos que temos vários universos. Então, assim como Jesus disse, eu trabalho, meu Pai também trabalha até hoje, formando, desenvolvendo e originando novos universos que nós não teremos conhecimentos, tanto nesse plano como em diversos outros planos. Um pouquinho complicado, né? Mas é assim, muito complexo, onde nós chegaremos um dia a ter todo esse conhecimento. Na fração de milionésimos de segundos, nós vamos entender a vida em outros planos também. Então, como diz Jesus, né, explicando a passagem da lavagem das mãos, não é o que entra pela boca o que faz o imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então o que está aqui no coração, o que sai pela boca é o que se tem por dentro, não o que entra através dela. Já não diz Jesus, olhais os frutos de uma árvore, porque ali saberá se a árvore terá bons frutos. Os frutos vêm de onde? Vêm do exterior da árvore? Não, ela vem do interior. E uma árvore boa não pode produzir maus frutos, como disse Jesus. Uma árvore boa só produz bons frutos. E assim continuando no capítulo 8, que diz: então chegando-se a ele, os discípulos lhes disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhe disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-vos, cegos são os condutores de cegos, e se um cego guia o outro cego, ambos vêm a cair. Então toda essa especificação que Jesus está fazendo de condução de cegos é simplesmente daquela ideologia da espiritualidade enganosa. Quando se diz espiritualidade, não se diz especificamente uma dada religião. Devemos separar espiritismo e espiritualidade.
toda religião tem sua espiritualidade, que é pura e que assim converte o homem a seguir a Deus. E se o homem desvirtua a palavra, emaranha a palavra de uma forma com que ele deseja, para fins próprios, não é de Deus aquele sentimento. Como diz Kardec nessa passagem. Kardec diz o seguinte: a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não fizer-se perfeito. Quando seremos perfeitos? Em uma encarnação? Eu acho que não. Seremos perfeitos quando nós atingirmos milhões de reencarnações. E nós só seremos perfeitos quando nós burilarmos todos os aspectos de imperfeições possível. E assim chegaremos mais próximo do divino de ser um espírito puro. A pureza só chegará quando nós tivermos passado por todas as etapas desse burilamento, desse aperfeiçoamento espiritual. Então é por isso que nós ainda somos muito pequenininhos, somos muito pequenos ainda. Nós chegamos ao ponto de ter um ciúmes da mãe para com o filho quando encontra uma pessoa amada. Não é verdade? Então nós temos um embate, nora com sogra. E por que não pensar uma filha a mais dentro da família? E o genro com ciúmes da irmã, né? Um cunhado, desculpa, com ciúmes da irmã. Por que não pensar um irmão a mais dentro da família? Então assim nós temos ciúmes diversos, com bens materiais que poderiam ser passados a outras pessoas. Então essa pequenez deve ser agarinhada pouco a pouco, com as lembranças de Jesus que nos ensina por comportamento o tempo todo. Então Jesus continua, né? Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está por dentro? O que nós somos por fora? Nós somos exteriorização do que há por dentro. Quer conhecer uma pessoa rapidamente? Pega naquele intuito que ela é surpreendida. Na surpresa da situação, sem fazê-la pensar. O ato, o impulso, a palavra que diz é o que ela tem no coração. Mas por que esperar a perfeição do outro se nós mesmos não somos perfeitos? Naquele susto, a gente solta um palavrão? Naquela perda, nós ficamos ansiosos de por que não ter de volta? Um fim de um relacionamento. Se a gente ama tanto, por que temos possessão? Se nós amássemos de verdade, nós não queríamos o melhor para essa pessoa? E se ela não nos ama, por que prender conosco? São esses questionamentos que nós devemos fazer no nosso dia a dia que nos aflige muito. Se nós temos o suficiente para viver, por que mais? Buscamos sempre a obsessão de ter mais dinheiro. E para quê? Então, nós temos o necessário para o nosso convívio materialista. O necessário. Como Jesus assim o disse: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm sua toca, e o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para encostar a cabeça. Então, com essa passagem de Jesus, nós entendemos que tudo o que nós temos hoje nos é emprestado para que nós possamos passar a nossa vida. E se é nos tirado, dê-lhe graças. Porque o que é nos tirado hoje é a nossa perdição de amanhã. Será mesmo que nós seríamos felizes com aquele objetivo que você tem no íntimo? Será mesmo? De um bem material? Eu sempre faço a mesma pergunta, né? E os questionamentos e os rostos, a impressão são as mesmas. O que você faria com 20 milhões de reais?
Tem gente que pensa, eu vou parar de trabalhar, eu vou viajar, eu vou curtir a vida. Tá vendo? Por isso que nós não ganhamos. O dinheiro é para gerar dinheiro com outras pessoas, para passar de mãos em mãos e chegar àquele que necessita do trabalho. Trabalho esse que impõe a todos os filhos de Deus. O mais franzino com a inteligência, o mais robusto com o trabalho braçal. Mas não se iluda. O trabalho braçal é tão importante quanto um trabalho intelectual. O que seria de nós sem o trabalho mais insignificante que nós achamos? Um varredor de rua, um pedreiro. Imagine, um coletor de lixo. O que seria da cidade sem esses homens e mulheres que trabalham incessantemente? Imagine. Então, nós devemos pensar na importância de cada um desses trabalhadores na construção e na congregação de um todo. Nós não somos nada sozinhos. Como diz Joana de Ângeles, uma gota no oceano, se ela sai, vai fazer falta? Sim. Imagine se todas as gotas do oceano evaporassem. O que sobraria do oceano? Nada. Então todos nós, juntos, somos uma união, uma congregação. Que todos nós precisamos de todos unidos. Então aqui como Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio. Então tomamos cuidado simplesmente na hora do impulso, na briga, naquela ignorância toda, silenciar a boca. Porque dali você vai exteriorizar tudo que seu coração tem. Então aí começa o nosso reio, ou seja, o nosso cabresto da palavra. Uma palavra dita, uma palavra soltada ao vento. E ela não volta. Então, uma destruição de uma emoção, de um emocional, é difícil voltar ao que era antes. Que nós possamos pensar nessas ocasiões antes de dizer qualquer coisa a qualquer pessoa. Então vamos pensar num vaso, como diz Jesus. Primeiro há de se limpar o que há por fora do vaso, para depois começar a limpar o que há por dentro do vaso. No vaso você pode pôr qualquer coisa, mas no início você coloca terra. Todos nós temos a terra. E para gerar a flor que aquela planta vai fornecer, o que nós precisamos colocar no vaso? Adubo, cuidado, água, carinho. Pessoas que não gostam de flores não conseguem cultivar flores. Não é verdade? Então, com todo aquele cuidado que nós temos, um vaso lindo, maravilhoso, mas sem a terra necessária e o cuidado, as flores vão florescer? Não. E um vaso quebrado? A flor precisa de um vaso para florescer? Não. Qualquer cantinho ela pode florescer. Nós temos aqui diversos exemplos, é só nós caminharmos pela cidade e observarmos as trincas no caminho, nas ruas. Nós temos flores partindo a partir de bueiros, muros. Um cantinho que tem a terra e ali está a flor, embelezando onde ninguém vê. E aí está a beleza da vida. Que nós possamos enxergar onde nós pensamos que não há nada, mas ali sempre floresce algo. E como diz Jesus, observai os passos, observai as nossas passagens, pois assim nós possamos enxergar o aprendizado, que esse aprendizado possa florescer no coração para toda a nossa eternidade. Então, como realizar essa limpeza por dentro? Porque se nós exteriorizamos o que tem por dentro, nos mantermos lindos por fora, nós temos que trabalhar o que tem por dentro. Haja visto uma pessoa que ela é má, ruim, ela pode ser bonita, mas ninguém quer ficar perto dela. Haja visto Chico Xavier, que ele mesmo dizia, ele era o cisco de Deus. Feinho que doía, mas com uma beleza incomparável. Até o ambiente mudava com sua presença. Ele exteriorava um perfume que muitos do que ele tocava, o perfume durava semanas na mão das pessoas. E quando na sua passagem, Uberaba ficou imantada por cheiro de rosas durante dias.
e dias e dias. A influência energética do ambiente mudou. Nunca se viu um azul tão belo naquele dia de sua passagem. Então nós temos a reforma íntima. Como pensar em mudar por fora sem mudar nosso coração interno? Essa reforma íntima ela não vai acontecer de um dia para a noite. Não queremos nos transformar em anjos de um dia para a noite. Nós temos aos passos curtos, porém concretos. Uma mudança de pensamento já é o bastante. Essa mudança de pensamento pode vir uma coisa simples. O desapego. É uma coisa simples? Não. Para muitos que são apegados, o desapego é uma coisa muito grande a se ter fora de nós. Então que nós possamos pensar no bem e pensar no que mais nos machuca. Quais são as dificuldades que nós temos no dia a dia? Quais são as provas que nós passamos? E quando nós realizamos essa reflexão, nós podemos entender qual a nossa maior fraqueza. Porque esses problemas vêm e vão a todo momento. No começo mais simples, você está um pouco mais forte, ele vem um pouco mais forte de todas as nossas fraquezas, da sexualidade, da ambição, da inveja, da posse, do apego, de todas as falanges. Então, da nossa energia com essas nossas quedas, nós possamos assim reorganizar aos poucos. Então, dessa reforma íntima, nós conseguimos um estudo mais aprofundado realizando o Evangelho no lar. Que são as passagens explicadas e decifradas mais calmamente, que nós possamos entender. Nós podemos colocar no dia a dia. Falo isso porque nós não podemos somente ler o Evangelho. Temos que aplicar o Evangelho. Quando numa casa espírita realizamos um tratamento, em alguma das mensagens falam assim: é necessário que você faça o Evangelho. Mas o fazer não é simplesmente o ler, é aplicar o Evangelho, a caridade, o amor ao próximo. É essa aplicação que os Espíritos venerandos vêm nos avisar e vêm nos falar. Então isso é lembrado no Evangelho no lar, a todo momento, que nós possamos assim seguir. E a pureza de coração, a caridade. Quando nós pensamos no próximo, temos um carinho por ele, poder ajudar, nós temos a caridade, antes de tudo, o amor ao próximo. Que nós possamos primeiro ter a caridade conosco. Eu não sou perfeito. Pois tudo que até hoje nós realizamos, que foi imperfeito, foram aprendizados, para que nós possamos não repetir os mesmos erros. E se nós repetirmos, nós temos a benevolência divina. Nós vamos voltar e vamos aplicar o aprendizado de novo. É essa atividade que nós não passamos. Olha como é maravilhoso. Então que nós possamos pensar nessa noite sobre o que nos afeta. Essa pureza que nós temos no coração, que é aprender. Que quando nós observarmos o irmão ainda arraigados no mal, no apego, no vício, que nós pensamos a ele com benevolência. É um momento, é uma passagem. E não conhece as benesses divinas do auxílio da caridade e principalmente aquele que nos odeia, o perdão. Porque aquele que nos odeia e nos fez passar por tantas coisas ruins foram instrumentos do nosso aprendizado. E que nessa noite nós possamos ter uma calma, esperançosos que amanhã o nosso exercício de autoburilamento, né, da pureza do nosso coração, seja feito com mais concreto. Aquele adubo que possa florescer a rosa que há de vir dentro de todos nós. Nós possamos ter uma excelente noite, uma excelente semana. Muito obrigado a todos. Boa noite.